Agradeceram ao nosso purificador, e nós queremos também agradecer aos fundadores da Aliança Espírita Santa Cruz, aos seus continuadores e aos irmãos espirituais que a dirigem. E o nosso tema, a nossa conversa hoje, é sobre o umbral. Tem uma cena ali e tal, mas o umbral não está na codificação. Esse termo umbral não está na codificação. Claro que ele existe. A gente ficou sabendo sobre o umbral nos livros, inicialmente no livro de André Luiz, através do Chico, nosso lar, em 1943. Nas origens, o umbral, a palavra é espanhola, e significa assim, entrada. Tem outros significados, mas nós vamos ficar com entrada, né, que a gente vai perceber melhor. Então, ali naquela parte escura significa o umbral. E aquela, vamos dizer, aquela porta, né, porque no espanhol é o limite entre uma construção e outra, entre, por exemplo, essa sala e outra só. Aquela partezinha aqui separa é um umbral. Mas nós estamos falando aqui do mundo espiritual. Então, a gente percebe ali aquela parte escura e aquela espécie de porta por onde deixa passar um pouco de luz. Ali, então, seria o umbral, quer dizer, a separação entre um local de sofrimento, de dor, e um outro local, né, que é uma vida melhor. Claro que na codificação que já falamos não fala em umbral, mas na questão 1012 no Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento aos espíritos, né? Se há um local pré-determinado, circunscrito, para que sejam cumpridas penas, etc, etc, etc. Então, os espíritos responderam a Kardec que essa situação, inclusive agora foi lido, os gozos, né, é inerente à pessoa, inerente ao espírito. Né, gozos ou penas é inerente ao espírito. Então não há um local circunscrito no astral ou no mundo espiritual. Olha, aqui é o umbral, lá adiante é o umbral, aqui é o inferno, aqui é o purgatório. Não existe essa circunscrição, essa delimitação. Mas Kardec vai adiante. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existe, tais como o homem imagina. Claro, nessa altura já até respondemos. Quer dizer, infelicidade ou infelicidade, ainda que a felicidade não seja nesse mundo, como os próprios espíritos nos dizem, mas depende de cada um de nós. Também foi lido agora, sem nenhuma, sem nada programado. Nosso irmão Ed fez a leitura do Evangelho. Enquanto uns se preocupam enormemente com as coisas materiais e deixam as coisas espirituais, então, por aí a gente já vai tirando uma conclusão. E nós já estamos marcando a zona, o local
para irmos quando desencarnarmos. Se nos preocuparmos só com o material, não iremos para um local bom. Se nós só nos preocuparmos conosco e não ajudar o nosso semelhante, não iremos para um local bom. E o contrário é verdadeiro. Aqueles que se preocupam com o seu semelhante, que o material não está sobrepujando o espiritual, tem um outro local. Mas não é que esse local seja circunscrito, delimitado. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Nessa mesma ordem, continua ainda só uma informaçãozinha sobre o céu e o inferno da codificação. Essa obra veio com esse objetivo. Se falava em céu e inferno e purgatório, então os espíritos disseram a Kardec: esse livro tem o objetivo de explicar a justiça divina segundo o Espiritismo. Examina e compara a doutrina, as demais doutrinas sobre céu, inferno e purgatório. Entendeu? Isso é feito dos homens. E ali adiante a gente vai ver, observe que nós estamos falando do inferno e tal, mas que também nós vamos utilizar esses termos, não como delimitadores, como circunscritos, áreas circunscritas. Então veio o céu e o inferno para dar informação sobre esta realidade do mundo espiritual. Aqui a gente já até fez uma incursão. André Luiz, pela primeira vez, ouviu de Lísias, que era a enfermeira que cuidava dele no nosso lar. Ele falava do umbral. Mas o que é esse umbral? Ainda mais que ele, André Luiz, ele não tinha conhecimento nenhum de espiritismo. Ele era médico, claro, mas ele não tinha esse conhecimento. Ele esteve no umbral também e foi retirado de lá. Então ele que ouviu e começou a usar o termo umbral. Os irmãos, todos nós, lemos a bibliografia espírita e seguidamente vamos ouvir esse termo umbral. Mas a gente já sabe que não é um local bom no mundo astral, não é um local bom no mundo espiritual. Mas, de novo, nada de circunscrito. Em todo local no astral existe situações em que nós vamos ver essa realidade. Então, André Luiz está aqui, recém-chegados do umbral, os irmãos inferiores, detalhe importante, umbral inferior, depois nós vamos ver lá também essa realidade, e não tem nada a ver com o espiritismo. No umbral inferior, eles recebem cooperação fraterna no Ministério do Auxílio. Depois, então, isso aí é do nosso lar, o governador do nosso lar, que se chama Anacleto, visita seguidamente o Ministério da Regeneração. Ele tem preocupação com esse ministério, porque os irmãos que vieram do umbral para a colônia nosso lar ainda estão muito ligados ao umbral. Então existe essa sintonia, e eles aos poucos têm que ir modificando, desfazendo essa sintonia, desfazendo essa ligação daqueles irmãos que foram retirados do umbral com os que lá continuam. Porque para vir para a colônia espiritual, nós temos que demonstrar que queremos sair dali, do umbral.
E aí os irmãos ajudam. Nós pegamos, assim, propositadamente, umas cenas dessa novela que acabou. Porque na bibliografia que a gente viu, o umbral já começa aqui no osso. O umbral começa aqui e se expande. Então, só algumas cenas para a gente ter ideia já do umbral. Agora sim, Paulo, o som passou agora. Mas não tem problema. Observem só as cenas. Quer dizer, a cor escura, as pessoas andrajosas. Isso aí já nos dá uma ideia de umbral para todos aqueles que não querem saber da lei de Deus. Não querem saber da lei de Deus. E sem falar, eu quero que os irmãos olharem o ambiente. É só isso que nos interessa, o ambiente. Pode mostrar. Então, além de as pessoas estarem ali, também há um número enorme de desencarnados que foram vítimas das drogas, que foram vítimas de tudo isso aí. Então, aqui mesmo já começa o umbral. E ao desencarnarem esses espíritos, para onde é que irão? Irão para o umbral. E lá vão se encontrar com aqueles semelhantes. É a sintonia que já foi falada aí. O que você está comprando? Você acha mesmo que eu vou querer saber fugir da sua vida? Ei? O que você quer então? Quer você? Não, de jeito nenhum. O que a droga faz? Mas tem que pagar bem. O que a droga faz? Você é franguinha nova aqui ainda. Então nós temos que pensar, nós temos que falar o que nós pudermos socializar nessa realidade. O que a droga faz? A pessoa perde a autoestima. É claro, está cheio de outros irmãos que, como já falamos, encarnaram vítimas disso, estão ali para se beneficiar dos fluidos, do cheiro da droga, daquela fumaça, e etc, etc. O resto da vida não nos interessa. O que nos interessa é aquela situação que já dá ideia do umbral, que está aqui conosco. Então, o que é o umbral? Região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. Resíduos mentais. Que é cada um de nós dessa vida. Nós que somos errados e vamos para o umbral. Então, embora esse nome não soe bem, mas o umbral é necessário. O umbral é necessário. Mas não podemos pensar o umbral como inferno ou purgatório. Não. É umbral, purgatório e inferno. Não, o inferno e o purgatório são estações expiatórias. Mas antes da codificação, eram situações eternas. Quem estava no inferno ia ficar no inferno eternamente. No purgatório, eternamente. Mas que justiça divina seria essa? Então, na zona purgatorial, ainda tem ali uma palavra que nos remete às doutrinas cristãs. Não estamos falando nesta ou naquela. E as doutrinas cristãs também pegaram dos povos pagãos. Os pagãos eram aqueles que não eram cristãos.
Cada um tinha lá o seu inferno, que a gente vai ver ali depois. Então não é uma palavra dos cristãos, é palavra antes dos cristãos. Então tem várias situações, várias informações sobre o inferno, sobre o purgatório. Lembrem que nós falamos ali que o André Luiz foi buscado lá no umbral. E para aqueles que não são espíritas, o inferno, porque é inferno naquela ideia que se tem de maldade, de tudo que não é bom. Mas mesmo lá no umbral, naquelas situações horríveis que a bibliografia espírita nos fala, ali estão os mensageiros. Ali estão os mensageiros, estão os espíritos bons, dando a mão para aqueles que querem sair de lá. Aqui então está um exemplo. Esses dois de branco e aqueles. Então são espíritos e André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Luiz Sérgio, tantos outros espíritos que nos relatam a dificuldade que eles têm de retirar esses irmãos do umbral. Eles têm dificuldade, mas eles retiram, porque o mal não vai superar o bem jamais. Eles estão ali com aquele objetivo. O umbral é uma faixa de frequência vibratória. Então, lá nós vamos ver regiões onde ficam aqueles que desencarnaram vítimas das drogas, aqueles que foram assassinos, aqueles que praticavam aborto, enfim, é por faixas de vibração. Então cada um fica num local, num umbral. Não ficam todos juntos. Então é pela natureza da falta que foi cometida que eles ficam agrupados. A sintonia cria as regiões específicas do umbral. Acabamos de dizer. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver um vídeo sobre uma situação que é relatada por um médium. Ele não é espírita, ele é espiritualista. Mas ele fala essa realidade que nós estudamos aqui. As viagens astrais. Que não deixam de ser, depois a gente vai ver ali adiante, alguns momentos em que a gente dorme, o corpo descansa, mas o espírito não. E dependendo da nossa maneira de viver aqui, no plano terreno, nós vamos aqui, ali, acolá. Dependendo da nossa maneira de pensar, nós podemos ajudar, nós podemos ir para o umbral, lá no umbral ajudar como aqueles irmãos que estão lá, retirando aqueles que estão jogados. Mas também tem irmãos que ainda estão muitíssimo ligados às coisas materiais, às situações tais, que encarnados, o corpo está aqui, estendido, descansando, e eles vão lá para o umbral. Vão vivenciar lá no umbral aquilo que eles gostam, como a gente vai ver aí. Então nós vamos ver esse vídeo que o professor Wagner, não, esse aqui, só vou. Não, é esse aqui.
entidade no plano astral inferior, o chamado umbral, plano astral trevoso, um ambiente tenebroso, um ambiente plasmado extrafisicamente, como se fosse um deserto extremamente árido, um céu cinzento com nuvens avermelhadas, regiões abismais, aquela coisa, e cheio de espíritos chumbados ao solo extrafísico, ali desacordados. Aqueles espíritos mais pareciam cadáveres, tão magérrimos que eles estavam, e colados à terra, e eram espíritos desencarnados. E eles estavam adormecidos, uma espécie de fuga da realidade. Boa parte desses espíritos foram pessoas aqui na Terra que tiveram sérios problemas com álcool, né? E o álcool drenou toda a força de vontade deles, toda a qualidade de vidas, e após a morte eles se viram em condições muito ruins. Também havia ali muitas pessoas presas em vícios de drogas pesadas, né? Milhares delas coladas no solo, apagadas. E aí eu vi uma mulher, uma entidade, gente, ela parecia Maria, mãe de Jesus, mas não é, eu só lembrava. Uma mulher de uns 40 anos, morena clara, cabelo preto grande, um pano na cabeça, um vestido à moda antiga, como os vestidos da época de Jesus. As mulheres usavam aqueles vestidos que a gente vê nos filmes. E essa mulher era uma entidade maravilhosa. Ela andava sozinha naquela região extrafísica, no meio daqueles espíritos inconscientes. E essa mulher era puro amor. Ela se agachava perto dos espíritos inconscientes, encostava a mão espiritual na testa deles e passava energia. E ao mesmo tempo ela sussurrava coisas para eles e fazia preces também. E alguns daqueles espíritos despertavam. Então ela abria um portal luminoso por cima dela e empurrava o espírito por aquele portal, e o espírito desaparecia naquele plano, porque certamente ele passava por um outro nível acima, vamos chamar assim, aonde provavelmente uma equipe espiritual de guias, amparadores, extrafísicos, estava à espera para poder fazer o tratamento adequado e recuperar essas entidades. Mas ali, naquele campo energético trevoso, só havia aquela entidade, ela trabalhava sozinha. E alguns ela passava energia, mas eles não despertavam, a inconsciência deles era profunda. Esses espíritos estão numa situação de coma espiritual, uma inconsciência causada por eles mesmos, como uma espécie de fuga da realidade, né? Uma espécie de válvula de escape interna, de ficar inconsciente para não ter que prestar atenção nas mazelas internas deles mesmos, né? Isso é uma fuga que, aliás, muitas pessoas aqui na Terra fazem, né? Fica inconsciente ou se entope de remédio para não ter que conviver com a dor do vazio existencial que elas às vezes carregam por dentro, sendo que elas não procuram solução para aquilo, se comprazem às vezes naquela situação de vítima. É claro que não é todo mundo, tem gente que precisa de muita ajuda, está doente, mas tem algumas pessoas que se fizeram doentes, ou se fazem de doentes, como uma espécie de fuga, né? Vão para dentro, criam uma espécie de dependência, porque não conseguem lidar bem consigo próprio, a autoestima está baixa, e essas pessoas precisam buscar um caminho, alguma solução, e são elas mesmas que têm que buscar uma terapia adequada, o que quer que seja, mas corre atrás, não fica esperando que outra pessoa solucione o problema que está dentro de você, não espera o guru, não espera o mestre, não espera ninguém. A responsabilidade do seu estado de consciência interna é seu mesmo, não é de ninguém. Então, voltando ao que eu estava vendo, e mesmo aqueles espíritos adormecidos, que não despertavam, eu sentia que ela projetava como se fossem sementes luminosas, sementes de luz dentro da mente deles, para que posteriormente causasse um despertar e estimulasse novas etapas, novas ideias para eles intuitivamente lá na frente. E aí, gente, eu fiquei vendo maravilhado aquela entidade, aquela mulher linda, amorosa, andando no meio dos espíritos trevosos, adormecidos, dando passe em um, acarinhando o outro, fazendo uma prece o outro, e o amor dela, de repente ela levantou o rosto e eu vi os olhos dela, dentro do olhar dela, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes, quando você olha uma entidade superior, que está plasmada de uma certa forma, preste atenção no olhar, porque a forma é temporária, que os espíritos plasmam a forma espiritual como querem, mas o olhar é onde você tem um nível real daquela consciência. Quando eu prestei atenção no olhar dela, vi uma onda de amor, uma coisa indescritível, né? E ao mesmo tempo eu via dentro do olhar dela como se
fosse o olhar da Maria, mãe de Jesus, o olhar da Devaki, a mãe do Krishna, o olhar da mãe do Buda. Eu vi o olhar de todas as mulheres, as grandes mães, dentro do olhar daquela entidade maravilhosa. E aí eu entrei no estado alterado de consciência, uma onda de amor fluindo, gente. E eu confesso para vocês, era muita areia para o meu caminhão, eu não aguentava, era muito amor. E se eu deixasse passar tudo aquilo que estava vindo, se eu recebesse direto, eu não aguentaria. Era amor demais para um ser humano aguentar. E aquela entidade carrega esse amor e espalha esse amor nessa região tenebrosa do plano espiritual. E por intuição, eu sei que ela é chamada nesses planos de mãe dos perdidos, porque ela atua sozinha numa região do astral pesado, resgatando espíritos perdidos que ninguém se lembra, sabe? Espíritos que ninguém dá nada por eles, ali jogados na poeira de si mesmos. Ela atende a esses esquecidos. É como se fosse uma pastora que buscasse as ovelhas perdidas e as recuperasse. Bom, meus irmãos, nós temos que passar, porque o tempo está passando também, mas a gente já tem uma ideia do trabalho que é feito por entidades bondosas lá no umbral. O que o umbral, o que existe ali, quais as sensações que há no umbral? Vingança, ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho, soberba, vaidade, ciúme, tudo isso está lá no umbral. Nós vamos passar aqui etapas, porque senão o tempo voa, está voando já. Aqui, esses mensageiros aí, significa o trabalho que aquela entidade estava fazendo, conforme o professor estava nos falando aí agora. Isso aqui os irmãos conhecem, né? O espírito está saindo da cova. Na novela, a maquiagem. Alexandre é o nome dele. Como eles se sentem. O que vem lá, o ambiente, é o umbral. Mas claro que no umbral, como já falamos, há sempre irmãos que estão lá para ajudar, mas também o espírito deve demonstrar vontade. Isso é o umbral. Claro, você foi a televisão que fez, mas com uma certa realidade do que está na obra, na codificação e na bibliografia espírita. Aí já é outra situação também do umbral, também do mundo espiritual. Já não estamos mais no umbral. Aí nós estamos vendo uma paisagem bonita, que já não é mais umbral. Nós vemos os animais, como estamos vendo aqui. Mas como que isso acontece? Através da idealização, tanto dos desencarnados como encarnados. Nós vimos aqui também no trabalho, no laboratório do mundo invisível. Quando aquele irmão foi visitar a irmã que estava doente, encarnado, foi visitar lá e levou lá a sua bolsinha de rapé, tudo foi visto. Então, onde é que eles tiram essa matéria assim, muito sensível, quintessenciada do universo? E plasmam. E aí nós vemos essas situações. Claro que o Alexandre está aí com essa raiva, os irmãos que acompanharam a novela, porque ele quer se vingar lá
nas pessoas que continuaram encarnadas, mas depois ele é encaminhado. Vamos adiante porque o tempo voa, meus irmãos. Aí, quem nos fala isso aí é o André Luiz. Embora a perturbação, o desequilíbrio dos espíritos que vivem no umbral, lá existe hierarquia, existe disciplina, existe organização. Os livros também do Manuel Filomeno Miranda nos falam disso aí. São cidades, são exércitos criados por aqueles espíritos maus para vir aqui prejudicar fulano, ciclano, beltrano. A bibliografia espírita está cheia desses exemplos. Desculpe que eu errei aqui. Eu vou passar assim algumas etapas, como já falamos. Aqui nós falamos sobre, antes a gente falou sobre a emancipação da alma, o espírito, né, da alma. Tem irmãos que dormem, o corpo está dormindo, e o espírito dorme também, por incrível que pareça, fica acima do corpo. Tem outros que não ficam acima do corpo, mas ficam dentro do quarto, caminhando, tal, na casa, não saem da casa. Mas tem outros que vão além. Então tem uns que são levados pelos mentores para auxiliarem as pessoas, os encarnados, assim como para auxiliar também os desencarnados. E tem outros, como falamos, que saem de casa através dos pensamentos que eles têm negativos, que só se preocupam com coisas frívolas, e não vão ajudar fulano, ciclano, beltrano, vão lá no umbral. E o que acontece? Eles vão ao umbral, depois vão voltar, vão despertar, consequentemente, aquelas energias negativas vêm todas com eles. E aí é problema de saúde, é problema familiar, é problema esse, é problema aquele. Mas é a sintonia que leva esses encarnados até o umbral. Aqui a gente falou, aqui é um inferno, diferente do que a gente conhece. Já fizemos de propósito. Que a gente tem ideia do inferno, aquele fogo. Aqui é o inferno representado pelos povos nórdicos e germânicos. Então as almas iam para ali, e ali tinha uma cobra, que se chama Hel, que é o inferno em inglês, né? E que comia os mortos. Então aquilo ali é tudo gelado. Então cada povo tinha o seu inferno. Cada povo tinha o seu inferno. Então o inferno, purgatório dos cristãos é oriundo dos povos pagãos. Para nós espíritas, inferno e purgatório são períodos, não são estações expiatórias. Então não existe inferno, não existe purgatório. Existe expiação, tempo de expiação, que acontece principalmente aqui, mas também acontece no umbral. Cada um traz em si o inferno ou o paraíso que merece. Verdade. Aqui nós estamos vendo, assim, parece pessoas, mas são espíritos ali jogados, e alguém ali no meio e tal, dá uma ideia de purgatório, dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Livro dos Espíritos, questão 1013. Claro que isso aí tudo é alegoria.
ainda no livro dos Espíritos. Inferno, vida de provações extremamente dolorosas. Quer dizer, os Espíritos estão explicando o inferno que a gente deve, que eles entendiam que era uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Com a incerteza de haver outra melhor. O camarada ficava lá queimando, sofrendo ad infinito. E assim o purgatório. Sem a consciência, aqui sem a gente já é errado, é com consciência de melhor futuro. Quer dizer, não tem nada ali, ó, uma vida de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Aquele 100 ali. Então, como não existe inferno nem purgatório circunscrito, a conclusão que se chega também, e que já foi dito lá no início, os Espíritos disseram para Kardec que não há umbral também circunscrito. O umbral está onde os Espíritos necessitados estão. O umbral está onde os Espíritos necessitados estão. Criamos essa ideia, criamos essas situações de energia negativa. Então, onde nós vamos, o umbral vai conosco. Que acabamos de falar. Tudo que existe no plano espiritual é criado pela mente dos espíritos encarnados e desencarnados. Novamente voltamos ao livro dos médiuns, laboratório invisível. Laboratório invisível. Nós sabemos que tem um umbral, que lá tem todas essas estações de sofrimento, mas não existe. Agora, tem determinadas situações, até pode existir tangibilidade. São criações mentais. Claro, como nós estamos apegados ao mundo material, desencarnamos e é lógico que nós queremos estar aqui. É lógico que nós queremos estar aqui. Então, por isso que, olha, lá em casa acontece isso, lá em casa acontece aquilo. Então, vamos na sessão espírita. E aí, aquele irmão é encaminhado. Como aconteceu a recém aqui no nosso trabalho. Um irmão que nem sabia quem ele era, caminhava tanto sem destino, mas estava pegado aqui ainda. Como está ali no livro o céu e o inferno, não fala lá como já repito, nós estamos repetindo, estamos simplesmente repetindo. Não fala lá em umbral. Mas se os irmãos estão estudando lá o céu e o inferno, vão ver que há depoimentos de espíritos inferiores, espíritos de conhecimento mediano, espíritos com conhecimento bastante alto. Então, aqueles espíritos inferiores estão apegados ao inferno, como eles dizem. E aí eles nos contam as experiências deles. Por exemplo, um que era marujo e veio uma onda e jogou ao mar. 6 meses ele ficou vagando sobre o mar. Até que chegou um momento que ele foi resgatado. As preces, orai e vigiai, as preces dos familiares, dos amigos, fizeram com que ele desse a sessão e desse aquele depoimento. E mais, leiam o jornal de tal dia, assim, de dezembro, que vocês vão ver. E agora, no dia de agosto, foi encontrado um cadáver, assim, e que era o mesmo aquele
que não tinha, só tinha tronco. E como é que ficaram sabendo? Porque que ficou um documento lá na roupa. Outro que veio várias vezes à sessão, mas ele estava preso ao túmulo. Ele não saía de lá. Não conseguia sair. E vinha e pedia para o dirigente, vai lá e reza para mim. Mas não precisa, fulano. Tanto ele insistiu, que aí o médium foi lá ao túmulo, fez umas preces e ele foi encaminhado. Quer dizer, ele estava no inferno, ele estava sofrendo. Então não existe umbral, mas ali estão as informações. E sem falar na bibliografia espírita. A diferença entre o plano físico e o móvel e o espiritual é simplesmente esse corpo. Porque o resto, as sensações, os sentimentos, as tristezas, as decepções, os espíritos desencarnados têm todas como nós temos. Então essa é a grande diferença. É esse corpo denso que nós estamos presos. Mas tem aqui uma informação muito boa ainda. No mundo físico, podemos embelezar artificialmente nosso ambiente e a nossa aparência. Não é? Claro, eu não vou vir aqui a aliança, por exemplo, todo maltrapilho. Não há necessidade. Mas quem vier ali vai ser recebido do mesmo jeito. Se aquela pessoa tiver possibilidade, vai botar uma camisa melhor. Então há essa condição no mundo físico. Mas no astral não adianta. Não adianta porque todas as nossas mazelas ficam expostas na nossa aura. Então não adianta nós querermos enganar, espiritualmente falando. Exibindo quem somos, Platão é quem somos como consciência. Eu sou egoísta, eu sou maldoso, eu sou invejoso, vai aparecer tudo na nossa aura, não adianta querermos enganar. Agora, no plano físico, não enganar, mas embelezar, isso pode. Essa é a grande diferença. E já está na hora ali. Meus irmãos, Divina Comédia, o que tem que ver Divina Comédia com o inferno, com o umbral? Então, Divina Comédia é um poema, os irmãos sabem, escrito por Dante Alighieri, um poeta italiano. Ele esteve no inferno, através daquilo que nós acabamos de ver, na viagem astral. Ele foi ao inferno, ele foi ao purgatório e ele foi também ao paraíso. Mas se a gente ficava só no inferno, só no purgatório, o paraíso, como é que ele foi? Porque os espíritos o ajudaram. Ele teve uma moça que ele conheceu e que não casou com ela. Ela desencarnou e foi ela que ajudou. Mas o poeta Virgílio Romano, que também falou sobre o inferno. Então ele escreveu 14.000 versos descrevendo o inferno, o purgatório e o paraíso. O inferno, claro que aqui está invertido. Como ele concebeu, como ele viu. Aqui foi o artista que fez dessa forma. Ali nós temos o Dante. Aqui, eu esqueci de pegar ali, aqui nós temos o inferno, que ele descreve em 9 anéis. Em cada anel desse aqui há um tipo de espírito que está pagando seus pecados, entre aspas. Aqui está o portão do inferno, ó, os espíritos aqui.
Então, meus irmãos, mas o inferno propriamente dito, que foi a que a gente estudou, são 4.000 versos. E ali ele conta todas as peripécias. Quer dizer, nós podemos fazer uma analogia com o umbral que nós estamos estudando. Tranquilamente. Só que isso aí é de 1300. 1300. E hoje nós estamos estudando. Então, ele já sabia dessa realidade. Então, achavam que o Dante era louco, que escreveu isso aí. Até nós vamos mostrar aqui, passar assim rapidamente. Esse é o inferno que ele viu. Quer dizer, o pônei entrava para dentro da terra. Então, aqueles anéis mais lá profundos, aonde havia os espíritos mais necessitados. E ele viu tudo isso aí. Mas ele viu, ele escreveu 4 anos escrevendo o inferno. E depois, os artistas, através da sua descrição, fizeram essas pinturas. Então, o inferno de Dante é semelhantíssimo ao umbral que nós conhecemos através da codificação, quer dizer, depois da codificação, através de André Luiz. Então, ele esteve aí, ele passou pelo inferno. Agora imagine, passou pelo inferno, depois passou pelo purgatório e passou pelo paraíso. Viagens astrais. Quer dizer, ele ficava assim e era levado para essas zonas umbralinas hoje que nós conhecemos. Umbralinas. E descreveu, deixou para nós tudo isso aí. Então é importante fazer essa comparação. Ele era louco quando fez isso aí. Louco. Mas é a pura verdade. E aqui nós colocamos os Lusíadas, que também é semelhante, um poema semelhante. Mas só que os Lusíadas, Camões viveu aquela realidade, participou das guerras, diferentemente da Divina Comédia do Inferno, por exemplo, que não participou de nada, ele ia lá e deixava registrado. Então, meus irmãos, cancelar ele. Meu Deus. É que esse computador aqui não é o meu. O meu ali está. Então, meus irmãos, vamos passar rápido ali. Só para terminar aqui com a nossa conclusão. Não deu algum problema aí. Então, meus irmãos, para concluir, o umbral, embora a gente possa pensar, mas como nós somos espíritas, um pouco espírita, né? Nos esforçamos para isso, a bibliografia espírita está cheia dessas informações. A gente pode pensar, mas o umbral é um inferno. Não é inferno. Porque ele não é delimitado,
Ele não é purgatório porque não é delimitado, e mais é obra divina. É obra divina. Só que até então a gente não sabia disso aí. Agora, se ficasse com aquela ideia de inferno e purgatório, que davam naquela conotação de sofrer e queimar o resto dos tempos, aí não dá. Por isso que Kardec veio concretizar a promessa do nosso mestre, que ele viria simplesmente repetir os ensinos que ele havia deixado, que ele não ia trazer nada de novo, mas aquilo que ficou um pouco ininteligível, a codificação, o espiritismo, o espírito de verdade, ia clarificar para nós. Então não existe inferno, não existe purgatório, céu. O céu, como os espíritos dizem, é tudo isso aí. É todo o universo. São todas as estrelas. É aonde existe o bem. Não é em tal lugar, não é em tal lugar. E não se compra nada disso aí. São as nossas boas ações. Essas que vão nos levar para um local melhor do que nós estamos vendo. E que se a gente pensa agora nesse momento que o nosso país, por exemplo, está passando por essas crises horríveis, e que esses irmãos que estão patrocinando tudo isso, estão se beneficiando, não estão se beneficiando? Absolutamente. Já começou o desbenefício deles. E para onde que eles irão? Eles não irão para o inferno. Eles irão para o umbral. Lá eles vão resgatar o que eles têm que resgatar. E irão para outros planetas, aonde está começando, como aconteceu conosco aqui no início da nossa civilização. Então nada acontece por acaso e nada acontece sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento do governador espiritual do nosso planeta, e mais, sem o conhecimento do governador espiritual do Brasil, em Ismael. Desculpe ter passado o meu tempo. Obrigado.